Boa tarde, bom dia, na verdade, né, pessoal? Eu sou a Débora, eu sou biomédica, e já fiz o mestrado e agora estou no doutorado, no curso de Neurociência e Cognição aqui da UFABC. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o potencial de ação. Só que de forma inicial, vamos recapitular um pouco, um minuto só que deu um problema aqui. Recapitulando um pouco sobre os outros temas que vocês já viram, em especial aqui no curso, no eixo de neurobiologia. Então, vocês já tiveram um pouco contato com a anatomia do sistema nervoso, né? Então, as diferentes regiões, de forma mais macroscópica, né? E regiões importantes para algumas atividades cognitivas também, que vocês verão e já viram algumas na parte do eixo de cognição, né? Vocês também já entraram de forma um pouco mais microscópica nas células que compõem esse sistema nervoso, né? Então, essencialmente ali o neurônio, né, que é a principal célula ali do sistema nervoso, mas também todas as outras células gliais que compõem esse sistema nervoso, como por exemplo os astrócitos, microglias e oligodendrócitos, que juntos cooperam aqui para a atividade do sistema nervoso em si, né, que vai depois se refletir em aspectos funcionais e cognitivos em si. E como que essa ação acontece, né? Como que a gente sai de estruturas muitas vezes separadas ou até mesmo de células, no caso aqui nessa aula, de modo unitário, que se conectam e se refletem em aspectos funcionais, né? Bom, para entender um pouquinho sobre a junção de todas essas ideias, a gente precisa começar ali por aspectos como o potencial de ação, que é o tema dessa aula. Só que o potencial de ação, ele, na verdade, ele precisa englobar, né, conceitos anteriores, né, que são importantes que nós para a gente aqui entender, para poder, quando chegar aqui no potencial de ação, ser um passo mais breve e mais didático, né? Então, a gente vai falar antes um pouquinho de bioeletrogênese, né, que é como essas células, como os neurônios, aqui no caso, geram a corrente elétrica. A célula excitável, que no caso são essas células com essa capacidade, certo? Gradiente iônico, canais iônicos e bombas iônicas, que são componentes importantes aqui para gerar os potenciais, seja ele de repouso, que é quando uma célula não está disparando, ou o potencial de ação em si, que é quando ela está em atividade. Tudo bem? Então, a gente tem um longo caminho para chegar até o potencial de ação. Então, de modo inicial, vamos entender um pouquinho o que é a bioeletrogênese, né? Então, ela é a capacidade que algumas células do corpo têm, aqui no caso, os neurônios, de gerarem potenciais elétricos através de sua membrana plasmática, certo? E essas células que têm essa capacidade, elas são chamadas de células excitáveis. Excitáveis por quê? Porque mediante um estímulo, seja ele tátil, elétrico ou químico, no caso de uma transmissão, né, de uma sinapse, essa célula pode disparar, gerar esses potenciais elétricos através de sua membrana plasmática. Tudo bem? Aqui, eu acho que antes da gente entrar de fato, é importante a gente entender qual que é o fluxo, né, dessa informação, dessa corrente, desse potencial elétrico dentro de um neurônio e até mesmo para outras células, né? Então, a gente tem aqui nessa ilustração o potencial de ação, ele sendo gerado aqui nessa célula pré-sináptica, nesse caso, né? Então, nessa primeira célula, ele é gerado principalmente aqui, né, na zona de gatilho, né, que é essa parte logo depois do corpo celular, antes do axônio, parte inicial do axônio. E uma vez disparado, a gente vê aqui esse tipo de comportamento, que é de fato o formato, né, a forma característica do potencial de ação, que são alterações rápidas, né, do potencial de membrana, que a gente vai entender daqui a pouco o que seria, né, breves, né, e repetidas. E esse trem de spikes que a gente chama, ele caminha, ele trafega por toda a extensão do axônio, até que ele chegue aqui nos terminais axonais, aonde começa aqui a transmissão, a neurotransmissão, né, que é o tema das próximas aulas de vocês nesse eixo de neurobiologia, certo? Então, o que acontece? Enquanto a gente está aqui falando de potencial de ação dentro dessa célula, dentro desse axônio, a gente está falando aqui de um sinal que ele é essencialmente elétrico, certo? E aqui a gente está falando de um sinal químico, né? Então, já é o tema da próxima aula.
Porém, é importante ressaltar que esse sinal, essa transformação de sinal, ela pode, né, mediante uma despolarização, né, ou seja, uma alteração do potencial de membrana suficiente, né, causar o potencial de ação na célula posterior, que seria a sinapse pós-sináptica, o neurônio pós-sináptico, certo? E normalmente isso não acontece a partir só de uma célula, então você tem que ter várias células ou várias sinapses acontecendo para que essa célula ela possa, assim, ser ativada, essa segunda célula possa ser ativada, e a gente vai entender o porquê aqui também um pouquinho sobre isso. Bom, e para a gente entender essa geração, né, de potenciais elétricos por um neurônio, a gente precisa essencialmente entender sobre potencial de membrana plasmática, né? Que parece até estranho aos ouvidos essa questão de potencial. O que seria esse potencial, né? Para isso, vamos imaginar um neurônio típico, né? Que ele, assim como qualquer outra célula, ele é delimitado aqui pela membrana plasmática. Então, aquela membrana clássica, bilipídica, onde nela a gente tem várias proteínas com diferentes funções e também que permitem a passagem seletiva de alguns componentes por ela, certo? Então, essa característica da membrana, ela isola o que a gente chama de meio intracelular, ou citosol, e o meio extracelular, né? Certo? E a composição desses meios intra e extracelular ela é diferente, né? Dado a permeabilidade, as diferentes concentrações de substâncias, e essencialmente aqui nessa aula de íons de um lado e de outro dessa membrana, né? Então, de íons, que são moléculas que são eletricamente carregadas, seja positivamente ou seja negativamente. Tudo bem? E o que seria esse potencial de membrana, né? O potencial de membrana é a concentração, ou na verdade o potencial diferencial, né? Que é dado pela resultante aqui dessas cargas entre o potencial interno e o potencial externo. Então, vamos entender um pouco melhor isso aqui. Então, para a gente entender melhor, a gente precisa hipotetizar que a gente está medindo esse potencial de membrana. Para isso, a gente vai usar aqui um equipamento que a gente chama de voltímetro, certo? Que ele mede esse potencial de membrana em volts, tá? Esse voltímetro, ele é composto aqui, essencialmente, de 2 eletrodos, né? Que, neste primeiro caso, eles estão sendo colocados no meio extracelular apenas. Tudo bem? Quando eu coloco esses 2 eletrodos no meio extracelular, eu não capto nenhuma alteração aqui de potencial, porque a concentração aqui, ela meio que não tem uma concentração diferencial no meio extracelular, entende? Ele não consegue pegar essa diferença, né? Porque ele não tem nada a quem comparar. Agora, se nesse segundo exemplo aqui, por exemplo, eu coloco o eletrodo no meio intracelular e o outro no meio extracelular, eu consigo de fato comparar, né, fazer a diferença entre o potencial que é registrado no meio intracelular com o meio extracelular. E é isso que me retorna o meu valor de potencial de membrana. Aqui no caso, a gente está aqui em torno de menos 65 milivolts para esse neurônio. Tudo bem? Se eu colocasse os 2 eletrodos no meio intracelular, eu não iria registrar nenhuma alteração também. Certo? Então, é esse diferencial que a gente chama de potencial de membrana. E quando esse neurônio aqui hipotético, ou de fato o conceito, ele não está disparando, ou seja, ele está em repouso, a gente chama isso de potencial de membrana em repouso, ou seja, ele não está em atividade, certo? E quando a gente faz a medição, né, quando a gente faz a medição pelo voltímetro aqui, no eletrodo intracelular e o extracelular, que a gente chama de terra, a gente detecta que, quando ele não está em atividade, o potencial de membrana, ele é sempre negativo, tá? Isso é uma informação importante para entender realmente os potenciais e o potencial de ação em si, tá? E, aqui nesse caso, ele está mostrando que, em repouso, a gente tem um potencial de membrana em torno de 65 milivolts,
Mas, assim, esse potencial, dependendo da literatura, o potencial de repouso ele pode ser apresentado em números parecidos com esse menos 65 milivolts. Então, classicamente, você pode ver aí de menos 60 a um menos 80 aqui, milivolts, né? Então, não se assustem se vocês pegarem um livro. Eu vou ler o Candel, que é um livro clássico de neurociência, eu vou comparar com o livro do Baer, que também é outro livro clássico. Então, se você lê eles, você vai ver que alguns valores de potenciais eles podem ser diferentes entre eles, mas sempre vai ser negativo o potencial de repouso, e entre 60 e menos 80. E por que isso? Por que não é um valor exato, né? Porque a gente tem no sistema nervoso diferentes neurônios, certo? Então, a gente tem um neurônio piramidal, a gente tem uma célula de Purkinje, que estão ali em diferentes regiões, ou até mesmo dentro de uma mesma região ali do encéfalo, e eles têm essa característica, às vezes, morfológica, como também a composição da membrana, que é um elemento chave para os potenciais, obviamente, de membrana, acontecerem, né? Então, dependendo da célula que essa literatura utilizou como base para fazer esses registros, você tem essas alterações de potencial aqui, essas divergências, né, entre a literatura. Mas não se assustem, o que importa é que vai ser sempre menos negativo, em torno de menos 60 e menos 80, certo? E quando a gente fala que essa célula, ela entra, né, então imagina que a gente está registrando esse neurônio, né, então a gente está aqui com o voltímetro, e aí a gente vê que no voltímetro a gente vê que de repente a gente começa a aumentar esse potencial de membrana, né? A gente começa a ver um registro aqui que estava saindo de menos 65 e ele começa a aumentar, né? Até chegar a valores positivos. Quando a gente vê essa questão de despolarização, né? Então, sair de um polo para ir para outro, a gente pode chegar ali a ter um potencial de ação, né, em si, né? Então, quando ele se torna positivo, a gente tem uma despolarização. Então, aí que a gente chama de ter um potencial de ação, né? Não dispara um potencial de ação, né? Que é basicamente a inversão do potencial de membrana, né? De forma breve. Então, lembra aqueles trens que a gente vê aqui nesse primeiro? Então, são vários potenciais de ação que são disparados, então, uma alteração de potencial de membrana de forma breve, tá bom? Por ser breve, quer dizer que a célula tende a buscar o equilíbrio de novo, então voltar ao seu repouso, né? Então, ela tende a repolarizar, né? O neurônio, ele tende a despolariza e tende a repolarizar para voltar aqui no seu estado de repouso, né? Então, é por isso que a gente tem aqui o retorno do potencial de membrana para valores negativos, valores semelhantes aqui ao potencial de repouso, certo? E como a gente está vendo aqui, né, elementos chaves, né, para a gente conversar sobre potenciais de membrana são justamente a membrana plasmática e a concentração desses íons de um lado ou de outro, a composição, de fato, né, de um lado ou de outro de uma membrana. Só que é importante lembrar que a membrana, ela é semipermeável, né, ela é seletiva, né, então a gente tem esses termos quando a gente estuda até mesmo uma célula normal, né? Mas aqui no neurônio, em células excitáveis, isso é muito importante. Por quê? Uma membrana plasmática, sem ela não, a membrana em si, bilipídica, ela é impermeável para moléculas que sejam carregadas, ou seja, os íons, né? Que levam carga, né? Então, um íon, por exemplo, um potássio, ele não consegue passar de um meio intracelular para o meio extracelular, se ele não tiver um portão, um canal ali que possibilita essa passagem, né? E é justamente a concentração e também a composição dessa membrana, quantos canais que eu tenho nessa membrana específicos para potássio, para cloreto, para sódio, que dão essa composição diferencial, né? Então, que geram concentrações iônicas diferentes, meio intracelular para o meio extracelular, certo? Aqui nessa tabela, a gente tem exemplos clássicos das concentrações que a gente vê desses principais íons
nos neurônios, né? Então, classicamente, a gente tem que o potássio, ele é muito concentrado dentro da célula, certo? 20 vezes mais concentrado. O sódio, ele é mais concentrado fora da célula, certo? E, por exemplo, aqui, o cloreto, ele também é concentrado fora da célula, né? O cálcio também, certo? Então, a gente tem essas concentrações diferenciais que influenciam aí no valor do potencial de membrana, né? E nas alterações desse potencial de membrana, seja ele para repouso ou seja ele para ação, certo? Além disso, como eu disse, a gente tem esses canais, né? Então, a gente tem embora a membrana seja impermeável, a gente tem uma permeabilidade aí que é atribuída a essa membrana, né? Que gera uma condutância iônica, né? Então, o quão permeável, né? Qual é a probabilidade de um íon ele passar, né? De um meio intracelular para o meio extracelular? Isso vai depender da configuração proteica dessa membrana, se a gente levar em consideração os canais iônicos, né? Então, esses portãozinhos que a gente, essas pontes, né? Entre um ambiente e outro, que a gente vai entender certinho o que são. Então, a gente tem aqui que classicamente, quando uma célula está aqui em repouso, ó, já muda, né? Já é menos 60, já é outra, essa figura já é de outra literatura, né? Então, a gente tem que uma permeabilidade ao potássio, né? Ele é bem maior, né? Se a gente comparar aqui com a de sódio e a de cloreto, né? Então, a gente tem que a gente tem mais canais aqui, né? Que fazem com que em repouso a membrana ela seja mais permeável ao potássio do que para cloreto ou sódio, nesse caso, certo? E isso gera essas alterações aqui de gradiente, né? E a gente ainda vai ver o outro fator que está envolvido nessa questão de geração de gradiente iônico, ou seja, de concentrações diferenciais no meio intracelular e extracelular daqui a pouco, certo? E o que são esses canais, né? Eu estou falando de canais, de pontes entre meio intracelular e extracelular. Vamos entender certinho o que são esses canais, né? Então, como a gente pode ver aqui nessa figura, elas são aqui proteínas, né? Transmembrana, ou seja, saem, né? Comunicam o meio intracelular e extracelular, os dois ambientes, né? E eles são seletivos, ou seja, eu tenho canais que permitem apenas a passagem de sódio, de cálcio, de potássio, de cloreto, todos eles íons que a membrana normal, né, sem esses poros, eles não seriam permeáveis, tá? A gente vai conversar sobre essa seletividade aqui daqui a alguns slides, né? Mas é importante entender que essa condução aqui também ela é passiva, né? Ela não tem gasto de energia, né? Então ela obedece a algumas forças, né? Então, como por exemplo, a força iônica e a força elétrica, né? Que agem sobre esses íons, né? E sobre até mesmo esses canais, fazendo com que um íon ele entre ou saia, né? Saia de forma passiva, sem gasto de energia por esses canais, certo? E esses canais, eles podem ser sensíveis a diferentes estímulos. Então, por exemplo, aqui nessa primeira figura, aqui em A, B, C e D, a gente tem um exemplo de canais que são voltagem dependentes. Ou seja, dependendo da voltagem, ou seja, do potencial de membrana, né, que a gente tem aqui na membrana, né, registrado na membrana, esses canais eles são sensíveis, né, por exemplo, a voltagens mais positivas, a voltagens mais negativas, ou seja, a polarização, a repolarização, e aí eles podem aí mudar, né, os seus estados de aberto para fechado, alguns deles inativados, certo? Esses aqui são os principais, né? Esse é um foco, em especial dois deles, o de sódio e o de potássio, para a aula de hoje, né? Porque eles têm tudo a ver com a forma, com as fases, com como um potencial de ação é disparado, certo? Mas a gente também tem canais que são ligantes, são dependentes de ligantes, na verdade, né? Então, mediante um estímulo que libere, por exemplo, o neurotransmissor, e aí neurotransmissor é liberado na neurotransmissão, então vocês vão ver bastante na próxima aula, a gente tem que esse neurotransmissor aqui, por exemplo, o glutamato, ele vai ativar esse canal iônico, aqui no caso, esse canal iônico, ele faz a troca de dois íons, né? E você tem a passagem desses íons. A gente também tem canais ligantes dependentes, por exemplo, de cálcio, ou seja, das concentrações de cálcio, ou seja,
dependentes da concentração de outros íons, né? Então a coisa começa a embolar. E a gente também tem canais dependentes de segundos mensageiros, né? Como aqui o GMP, esqueci, o cíclico, que eu esqueci o nome, mas enfim, que são segundos mensageiros que vão ligar aqui de forma intracelular nesse receptor que está lá na membrana, e aí eles promovem a abertura, fechamento, a alteração do estado aqui da dinâmica desse canal, tá? Esses canais em si, esses canais ligantes dependentes, eles são mais vistos nas próximas aulas em temas específicos que não que não influenciam tanto aqui, nesse caso do potencial de ação, tá? Então, vamos dar um foco maior nos canais que eu falei de voltagem dependente, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre a dinâmica de abertura e de fechamento dos canais de potássio primeiro. Então, como eu disse, esses canais, eles são dependentes do potencial de membrana. Então, nesse experimento aqui, o que foi feito? A gente tem aqui o registro do potencial de membrana, ou seja, que vai desde valores mais negativos, né, até valores mais positivos, ou seja, causaria uma despolarização e se voltar uma repolarização. A essa membrana, aonde estão alocados esse canal onde está alocado esse canal de potássio, é aplicada uma corrente, né? Então, essa corrente aqui ela foi aplicada e causou aqui a despolarização e, por fim, a repolarização aqui desse potencial de membrana, certo? E o que a gente vê se a gente pareia, né, essa primeira imagem com a dinâmica de abertura, fechamento dos canais de potássio? A gente vê que os canais de potássio, quando a membrana ela está aqui em valores negativos, né, que se assemelham mais, lembrando, né, ao potencial de repouso, eles estão na sua conformação fechada, né? Pelo menos esses canais que têm essa dinâmica de abrir e fechar, tá? Então, eles estão em sua conformação fechada. Quando eu causo a despolarização, né? Ou seja, eu torno esse potencial de membrana mais positivo, eu tenho que esses canais, no primeiro momento, eles não se abrem, mas eles têm o que a gente chama de abertura tardia, né? Então, eles são lentos, eles têm essa abertura lenta, né? Demora um tempinho para eles serem sensibilizados e depois eles se abrem e permitem a troca do potássio, né? É importante já introduzir esse fluxo aqui do meio intracelular para o meio extracelular, né? Porque nesse exemplo mais simplista, o potássio aqui, ele está mais concentrado no meio interno, né, de uma célula, e aí ele tenta buscar ali o equilíbrio ali iônico, ou seja, equilibrar o número de moléculas que tem de potássio de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, certo? Voltando aqui para a corrente, ele se permanece aberto até que essa célula repolarize. Então, ela caia de novo, esse potencial de membrana, ele retorne aqui ao potencial mais negativo, né? E aí sim, ele é sensibilizado novamente por esse potencial de membrana e aí ele se fecha, certo? Essa é a dinâmica do canal de potássio, tá? Existem diferentes tipos de canais, como a gente vai ver agora o canal de sódio, e dentro da família dos canais de potássio, existem outros tipos de canais de potássio que podem ter dinâmicas diferentes muitas vezes. Existem canais que eles não são voltagem dependentes, eles estão sempre abertos. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco, como, por exemplo, os canais vazantes. Estão sempre abertos, sempre permitindo aí, mediante algumas alterações, um fluxo resultante, né? E a gente tem aí seletivo a sódio, né? Como funciona esse canal, né? Ele é um pouquinho diferente do de potássio. Então, se a gente vê aqui, né, parear novamente com o nosso experimento aqui, com o potencial de membrana, a gente vê que de forma igualmente ao de potássio, ele permanece fechado quando você tem aqui a célula em valores mais negativos. Porém, mediante aqui a despolarização, a gente tem uma abertura rápida. Ó, ele abre primeiro aqui do que o potássio que anteriormente estava fechado. Então, ele tem uma abertura rápida, permitindo aí a passagem de sódio, né? E aqui, também seguindo a questão do equilíbrio iônico, né? Então, ele sai o sódio que está mais concentrado no meio extracelular e ele entra para dentro da célula, tentando igualar aí a quantidade dessas moléculas que estão no meio intracelular para o extracelular para o intracelular aqui no caso.
Entretanto, esse sódio, ele tem aqui uma estrutura, na sua estrutura proteica, ele tem o que a gente chama de porta de inativação, portão de inativação, né? Que é como se fosse aqui uma tramelinha, né? Tipo uma porteirazinha, que ela também é sensibilizada, assim como todo canal sensibilizado pelo potencial de membrana, né? Só que de modo contrário, a abertura do poro em si, desse canal, que quando ele sente a despolarização, ele se abre, essa porta, esse canal, né, esse portão, né, de inativação, ele sente essa despolarização e ele se fecha, então ele muda e ele tenta fechar essa abertura, né, esse poro que foi formado de forma tardia, né? Porque se os dois fossem ativados aí de forma no mesmo momento, a gente nem teria o fluxo resultante, ou teria muito menor, né? Então, ele é ativado de forma tardia, né? Aqui. Então, fica um tempo aberto e depois ele começa a se fechar, né? Impedindo o fluxo de sódio, por mais que esse canal esteja aberto, certo? Então, isso dá a esse canal de sódio um terceiro estágio, né? Que é o estágio que a gente chama de inativado, ou seja, ele está aberto, mas não está permitindo, então ele está inativado. Isso é muito importante também para uma fase específica aí do potencial de ação, como a gente vai ver. E aí, mediante a repolarização, né, o retorno do potencial de membrana a valores negativos, a gente tem aqui tanto o canal, de fato, ele se fecha, né, como o portão aí de inativação, ela se abre, né, e aí ele já está fechado, então o fluxo cessou aí de forma precoce. A esse estágio aqui de inativação, a gente também pode dar o nome de período refratário, né? Então, a gente não tem aí, esse canal, ele está no período refratário, ele está inativado, né? E ele só vai retornar, né, ao estágio inicial quando os valores do potencial de membrana eles retornarem ao nível basal. Tudo bem? Deixa eu tomar uma água aqui, que a gente já está falando aqui há um tempo. Certo? E como esses canais, né, como eu falei, né, a gente está falando aqui de canais seletivos, né, como proteínas, elas podem se tornar seletivas a íons. Como elas reconhecem que elas são seletivas a potássio, mas eu não vou deixar o sódio da célula passar? Como elas fazem isso? Como elas sentem, né? E aí, para isso, a gente tem uma explicação, né, dessa seletividade, né, para explicar essa seletividade, porque não é simplesmente questão de tamanho, né? Então, eu vou deixar, por exemplo, eu tenho um poro, um buraco que ele é maior. E ele passa um potássio, né? Que como a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem, ele tem um diâmetro maior, aqui uma molécula maior, esse íon é maior do que, por exemplo, um sódio. Então a gente imagina que se eu tenho um buraco que passa uma molécula maior, vai passar menor também, né? Mas não é simplesmente isso, né? Não é só questão de tamanho. Envolve, por exemplo, aspectos tanto de termodinâmica como de eletrostática. Então vamos começar aqui pela termodinâmica, que fala exclusivamente mais do íon, né? Então, eu tenho íons aqui como o sódio e potássio, eles têm aqui tamanhos diferentes em si, só que como íons, né, eles formam ligações, né, eles tendem a atrair, a se ligarem aqui com moléculas de água, de oxigênio, que são ligados ao oxigênio, então eles têm aí a molécula de hidratação, eles têm o que a gente chama, molécula não, né, nuvem de hidratação ao redor deles, né, então eles são hidratados, né, em meio aquoso, né, então eles se ligam à água e ficam maiores, né? Então aí a gente tem um joguinho aí do tamanho. E curiosamente, os íons que eles são menores, como por exemplo o sódio, eles têm uma maior nuvem de hidratação se comparados com os íons de potássio, né? Que são maiores, eles têm uma nuvem de hidratação menor, né? Ou aqui a ligação deles também é mais fraca, e esses aspectos aqui mais termodinâmicos, certo? E a capacidade de um canal ele permitir que um íon de potássio passe, mas o de sódio não passe, está na característica que o canal tem de quebrar, né, de competir por até mesmo competir pela ligação, né, em quebrar essas ligações da nuvem de hidratação e substituir por outras a fim de deixar passar esse íon, né? Isso a gente pode ver aqui com mais detalhes, como uma função eletrostática diretamente do poro, né? Ou seja, do canal.
Então, aqui a gente tem a ilustração do canal, né, com as suas unidades aqui transmembranosas aqui, e a gente tem esse canal ele é sempre preenchido de água, então ele também é hidratado, né? E a gente tem aqui uma parte mais estreita que a gente chama de poro, de filtro de seletividade, né? Que é onde acontece realmente essa peneira que sódio não passa, mas potássio passarás, né? Então aqui a gente tem alguns aminoácidos aqui presentes nessas alças aqui de seletividade, né? E eles são eletricamente carregados, né? E aí eles tendem a competir por se ligarem aqui a esse íon, né? E aí a capacidade deles se ligarem de forma complementar e até mesmo de forma eficiente, por exemplo, aqui é o exemplo de um canal seletivo a potássio, a íon de potássio. Então, quando ele chega aqui, ele consegue, de fato, o filtro de seletividade consegue se ligar de forma complementar, e aí ele permite a passagem de potássio. Porém, em sódio, ele não consegue fazer essa ligação, não consegue quebrar totalmente essa nuvem de hidratação. A seletividade de um determinado canal, né? O que é interessante de se ver. Mas, como a gente está falando de íons, né? Que forças que vão agir sobre esses íons, né? O que faz com que um íon ele vá de um meio mais concentrado para um menos concentrado? Quais são essas forças, né? E para a gente entender que forças que agem sobre os íons, a gente tem que ter em mente que ele é uma molécula que tem duas naturezas, né? Então, tem a natureza iônica, certo? De um íon, e a natureza elétrica, né? Porque eles carregam uma carga com eles, né? Então, basicamente, a gente tem, primeiro considerando as características iônicas dessa molécula, a gente tem aí a força química, né? Agindo, né, sobre esses íons. Então, a gente tem o que a gente chama aqui de uma força química agindo a favor aí da diferencial de concentração, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui esse ambiente, que ele está delimitado aqui no meio por uma membrana, né, bilipídica, né? Sem nenhum canal aqui que permitiria, né, que seria seletivo a esses íons, tanto de sódio quanto de cloreto, que estão mais concentrados de um lado desse compartimento e não tem nenhum íon presente do outro lado, né? Se eu não tenho nenhuma comunicação entre nenhum canal aqui, vale lembrar que essa membrana ela é impermeável para moléculas carregadas, né? Ou seja, sódio e cloreto, que são íons. Então, eles não vão passar, mesmo que exista uma força aqui química tentando balancear né, esses dois compartimentos, né? Então, eles não conseguem nem ser, às vezes, nem sensibilizados pelo segundo lugar aqui. Mas, mediante a inserção aqui de canais iônicos seletivos, né, a cloreto e a sódio, o que a gente vê é que, pouco a pouco, essas moléculas aqui, por exemplo, de sódio, elas vão passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, em busca do quê? Do equilíbrio iônico, ou seja, que equilibrar né, a quantidade de moléculas que eu tenho aqui nesse ambiente com o outro, que é o que a gente vê aqui em C, né? Então, a gente chega aqui no equilíbrio. Então, a gente tem a mesma quantidade de sódio de um lado e a mesma quantidade de sódio de outro, a quantidade de cloreto de um lado, a mesma quantidade de cloreto de outro. Então, se um entrar, o outro vai sair, certo? Isso que a gente vê a força química agindo a favor do gradiente de concentração. O que seria isso? Um gradiente que ele vai do mais concentrado para o menos concentrado, certo? Só que a gente também tem aí a característica elétrica de um íon, né? Então, a gente tem a força elétrica agindo pela diferença eletrostática sobre esse íon. Então, aqui a gente tem um outro sistema parecido, né? Com o primeiro. Então, dois ambientes delimitados aqui por uma membrana, né? Bilipídica, inicialmente sem nenhum canal seletivo a esses íons, né? Então, ela é impermeável. A esse contexto aqui, a gente acoplou uma bateria que mediante que pode gerar né, uma corrente, né? E em cada lado desse ambiente a gente tem o polo positivo e o negativo dessa bateria, né? E é interessante mostrar que
O sódio, ele tem aqui a carga positiva e o cloreto tem a carga negativa, certo? Mediante a geração, a aplicação, a ligação dessa bateria, a geração de uma corrente, né? Nesse sistema, a gente tem que aquele popular, os opostos se atraem, né? Então, o sódio, ele vai ser atraído aqui para o polo negativo, ou seja, para aquele ambiente onde está o polo negativo dessa bateria, dessa corrente, e o cloreto vai ser atraído para o ambiente onde está ali o polo positivo, certo? Dessa bateria. Até que de um lado esteja só cloreto, do outro lado esteja só sódio. Quando a gente a gente atingir, né, o equilíbrio da força elétrica, a gente atingir o máximo aqui, certo? Essas são as duas forças agindo separadamente nesses íons, né, sobre os íons, né? Porém, a gente tem que considerar essas duas forças juntas, e para isso a gente usa uma função chamada do potencial eletroquímico, né? Então, que considera tanto a força química quanto a força elétrica sobre os íons, tá? Então, vamos aplicar isso um pouquinho numa membrana aqui, ainda hipotética, mas um pouco que se assemelha um pouco mais. Então, a gente tem aqui uma membrana, né? Que a ela, né? A gente tem já acoplado, né? Colocado um canal de potássio, né? Seletivo a potássio. Esse canal, ele está sempre aberto, tá vendo? Ele é um canal do tipo vazante, ele está sempre aberto, vamos supor assim. E aí, o que acontece? A gente tem mais potássio, né? Assim como é realmente na célula, dentro, né, no meio intracelular, ou seja, no citoplasma, e menos fora. Então, o potássio ele vai tender a buscar, né, o meio extracelular para equilibrar. Isso é a força química agindo, né? Então, a favor do gradiente, né? Esse gradiente, ele joga esse potássio, ele tenta empurrar esse potássio para fora, até que, por exemplo, a gente consiga colocar mais 2 potássios para fora e fique 3,3, certo? Isso seria a força química apenas agindo. Porém, esse potássio, ele tem aqui a carga positiva a ele, como chama? Atribuída, né? Então, quando ele vai para o meio extracelular, ele leva com ele essa carga positiva e esse ambiente aqui, ele fica mais negativo ainda, né? Então, o ambiente intracelular ele fica mais negativo. E aí, o que começa a agir é a força elétrica, né? Que ela é sensibilizada por essa diferença de potencial, né? E ela tende a trazer de novo certas cargas positivas aqui para dentro, certos íons positivos aqui, no caso, o potássio, porque somente tem esse canal nessa membrana, para dentro. Então, ele tenta trazer de volta. Por quê? Porque o potássio, que é positivo, ele é atraído pelo meio aqui com potencial negativo, certo? Então, essa seria a briga, né? O cabo de guerra aí entre a força química e a força elétrica. Ao momento em que esses íons, esse íon, no caso, o potássio, nesse exemplo, ele encontra o seu potencial, o seu equilíbrio, né? Ou seja, a mesma quantidade que entra, sai aqui de forma similar. Então, aqui, o valor em que o momento em que a força química é igual à força elétrica, esse momento a gente fala que esse íon ele está em seu potencial de equilíbrio, certo? Então, é o equilíbrio iônico aí do potássio, né? Então, aqui, ó, do potássio nesse exemplo, né? E esse equilíbrio iônico, ele depende principalmente aí, tipo, do valor de potencial de membrana também, né? Porque quando você leva a carga positiva para fora e você mantém esse ambiente mais negativo, a gente mexe na função ali, né? Do potencial de membrana, né? Então, o potencial interno, ele fica diferente do que o que era, né? Então, se a gente tem algumas diferenças de potencial de membrana, você tem você sensibiliza, né, canais de voltagem, aí você altera, mesmo que tenha os vazantes, você vai alterar aí concentração também, potencial, eles vão ser sensibilizados, eles vão permitir entrada ou saída resultante, né? E aí a gente tem essa alteração, né? Então a gente vê que o potencial de equilíbrio ele se altera aqui, né? E como a gente consegue calcular isso, né? Como a gente sabe um potencial de equilíbrio de certo íon, né? Então, para isso, a gente pode usar uma equação. É muito comum a gente ver essa equação em todos os livros de neurociência, né? Na parte de canais iônicos, de equilíbrio iônico, de potencial de membrana. Vocês vão entrar em contato com essa equação, que é a famosa equação de Nernst,
que ela leva em consideração o quê? Ela leva em consideração, por exemplo, a temperatura, a constante dos gases, né? Que ela leva, ela descreve o comportamento caótico de moléculas em um ambiente, né? A constante de Faraday e a valência de determinado íon, né? Então, cada íon pode ter valências diferentes, né? Então, essa equação, ela descreve a probabilidade de um íon de estar entrando, saindo de uma célula, né? Tem um fluxo para dentro ou para fora aí dessa membrana, dessa célula, no caso. E ela também leva em consideração a concentração iônica, tanto externa quanto interna desse íon, né? Desse dado íon, né? Então, pode ser potássio, cloreto, sódio, enfim. Simplificando um pouco essas constantes e esses valores aqui que se mantêm sempre, a gente tem esses valores atribuídos a essa equação, que quando aplicados aos casos, às concentrações internas e externas de íons específicos e a valência, por exemplo, aqui o potássio, né, que ele é uma carga aqui positiva, né, e também a concentração nesse exemplo aqui de 3 e 140, então mais concentrado sempre internamente, né, a gente tem um valor de potencial de equilíbrio atribuído ao íon do potássio. O mesmo pode ser calculado, por exemplo, para o cloreto, para o sódio e para outros íons, né? Uma vez que você sabe aí as concentrações internas e externas, certo? Então, você tem esse momento em que a força motriz elétrica e a força motriz química, ela estaria igual, né? O momento em que esses íons eles estariam em equilíbrio, né? E por que é importante eu saber o porquê de um potencial de equilíbrio de um íon, né? Porque eles nos dão dicas, né? Eles nos dizem muito bem sobre qual íon, né? Qual canal, quais canais iônicos, né? Que estão ali e influenciando aquele momento de um determinado potencial, né? Seja de repouso, seja as diferentes fases do potencial de ação, certo? Então, vamos pegar aqui esse exemplo. De novo, vamos voltar ali para a nossa imagem aqui do neurônio sendo registrado no potencial de repouso a menos 65, né? Então, a gente tem que, se a gente observa aqui, ó, nessa tabela, o íon de sódio aqui e de potássio, a gente tem aqui nessa última coluna o potencial de equilíbrio do íon, né? Então, a gente tem que o potencial de equilíbrio do potássio, ele é negativo, né? E ele é de cerca de menos 80 nessas condições, nessas concentrações, né? Já o de sódio é de 62 milivolts, então é positivo. Se a gente compara esses dois valores aqui ao que a gente vê aqui, registra quando uma célula está em repouso, o valor aqui do potencial de repouso, ele se assemelha muito mais ao potencial negativo que a gente registra do equilíbrio iônico para o potássio do que para o sódio, né? Então, isso nos dá ali um indício de que a condutância, né, que na verdade o que responde mais pelo valor de potencial de repouso é justamente a condutância dos íons de potássio por essa membrana plasmática, né? Então, a condutância aqui, ó, quando o valor aqui é cerca, ó, aqui, ó, potencial de repouso já é menos 80 já diferenciado, né? Então, quando ele está em repouso, a condutância de potássio, né? Então, G, a condutância para potássio é maior do que a condutância de sódio nessa fase, certo? Isso por quê, né? Por que a condutância é maior simplesmente aí? É porque a gente, como eu disse, a probabilidade de um íon ele trafegar de um lado para o outro, ele ter uma direção resultante, se dá aí pela quantidade de canais que estão, na verdade, abertos naquele momento, certo? Aqui no caso, no momento que a célula está em repouso. Então, a gente tem que, classicamente, o neurônio, né, ele tem uma grande quantidade de canais vazantes, né? Então, quando a gente lê canais vazantes, são canais que estão sempre abertos, né? E aí eles são vazantes para potássio. Então, eles têm aí, permitem um fluxo aí, podem permitir um fluxo aí resultante de potássio aí de forma constante, certo? Então, é por isso que a permeabilidade aqui também ela é maior para potássio, certo? Tanto é que, em experimentos que bloqueiam esses canais, de potássio, a gente vê aí um grande impacto, né,
no potencial de membrana quando a gente bloqueia esses canais, né? Diferentemente se você bloqueasse outros canais. A gente vai ver um exemplo de bloqueio de outro tipo aí de proteína que está presente na membrana, que faz também essas trocas iônicas, né? De modo diferencial, mas que faz essas trocas iônicas. E a gente vai ver que bloqueando elas impactam menos, né? Nesse potencial de repouso, certo? Mas é importante lembrar que, por quê, né? Por que o potencial de membrana aqui de repouso que eu estou registrando, ele não é exatamente o potencial de equilíbrio, já que ele é tão importante assim o potássio para esse momento? Porque né, a membrana tem um monte de canal, né? Um monte de canais aqui, né? Que deixam essa membrana, de certa forma, permeável, né? A outros íons, como a gente pode ver aqui, né? Sódio também tem uma permeabilidade. Cloreto também, tem outros também, mas esses aqui são os principais. Então, para a gente calcular, né, esse potencial de membrana, a gente utiliza não só a gente precisa adicionar, né, a equação, quase não adicionar de fato, mas a gente usa uma outra equação, né, que nos permite fazer esse cálculo, né, agora aqui, né, não é de equilíbrio, mas de potencial de membrana de fato, né, considerando a concentração interna e externa, ou seja, a permeabilidade dessa membrana para diferentes íons. Então, não só potássio, como também sódio e cloreto. Essa equação a gente chama essa equação de Goldman. Então, é por isso que a gente não tem esses valores. O menos 65 não é igual ao menos 80, que é o potencial de repouso ali, mais ou menos o potencial de repouso ali do potássio, porque a gente tem aí uma composição proteica que permite aqui da membrana, que permite aí uma permeabilidade não só a potássio, né, a vários outros íons, e ela tem que ser adicionada a esse cálculo aqui, a essa equação de Goldman, por isso que ela existe para considerar isso, para a gente conseguir calcular com um pouco mais de aferição essa questão do potencial de membrana, seja em repouso aqui, ou a gente considerar essas concentrações em outros momentos que não seja o repouso, você também consegue acessar esse potencial de membrana aqui de forma matemática. Tudo bem? Vamos agora falar, lembra que eu falei que existem outras proteínas aí na membrana que também fazem essa troca de íons, né? Que também são importantes, né? Mas que não mais importantes do que os canais iônicos. E essas moléculas, essas proteínas, são os que a gente chama de bombas iônicas, né? É importante falar delas quando a gente está falando aqui, construindo, né, o nosso conhecimento sobre potencial de ação, né? Porque elas também fazem a passagem de íon e elas que fazem a manutenção do gradiente iônico. Então, assim, por que o sódio ele está mais concentrado fora e o potássio mais concentrado dentro, né? Como faz, né? Como faz? Por que nunca entra em equilíbrio, né? Então, basicamente, é a ação quase que antagônica dessas bombas, né? Que elas fazem essa troca contra o gradiente de concentração, né? Então, se o gradiente de concentração ele tende de ir do mais concentrado para o ambiente menos concentrado, ele pega sódio que está lá dentro da célula, que está no menos concentrado, e joga lá onde já tem mais sódio. Então, vai lá para fora da célula. A mesma coisa para o potássio, como a gente pode ver aqui, né? Então, essa troca, né, que acontece, né, contra o gradiente de concentração. Então, para fazer essa briga, né, também a gente gera um gasto de energia, né? Então, é um transporte ativo, gera aqui, utiliza a ATP aqui para fazer essa troca. E não só isso, né? Não só por isso gasta tanta energia, mas também para você fazer essa troca contra o gradiente, essas proteínas, elas fazem alterações, elas sofrem alterações conformacionais, ou seja, de forma muito mais complexas que, por exemplo, um abrir, fechar e inativar de um canal, né? Então, isso é mais lento, então a taxa de troca iônica, se comparada de uma bomba com um canal, é muito mais lenta, eles trocam muito menos íons do que um canal iônico, e também gera gasto de energia também, certo? Então, eles são essas moléculas aqui, e eles fazem uma troca aqui, ó, diferencial. Então, sempre eles vão colocar 3 sódios para dentro, né, para fora, desculpa, e 2 potássios para dentro, esse tipo de canal, né, de bomba, né, na verdade, de sódio e potássio, né? Então, fazendo a manutenção desse gradiente iônico, né? Então, essa manutenção aqui, ó,
de razão aqui, ó, de gradiente. E essa bomba eletrogênica, como eu falei, se ela é bloqueada, se os experimentos utilizam drogas para bloquear especificamente essas bombas, elas veem que a alteração registrada ali pelo meu voltímetro no meu potencial de membrana, no meu potencial de repouso, na verdade, é uma alteração muito pequena, então de aproximadamente 3 a 4 volts. Em contrapartida, se você bloqueia de fato um canal iônico ali de potássio, naquele caso, você tem uma alteração muito bruta aqui, né, da quantidade de milivolts que é alterada, né? Então, para a gente ver, né, como que em cada momento, né, a gente tem uma importância diferente, né? A gente tem um papel diferente dessa composição proteica, desses canais ou bombas aí, moléculas de membrana, para gerar esse diferencial de concentração, diferencial de entrada, de saída, né? De íons, principalmente aqui, certo? Mas finalmente, né, gente, como tiramos uma célula do repouso? Que até agora a gente está falando de repouso, de potencial negativo, como a gente de fato despolariza essa célula, né? Então vamos falar, primeiramente, né, um passo antes do potencial de ação, vamos falar de limiar de disparo, limiar de iniciação, né? Que é uma característica do potencial de ação, né? E é um outro tipo de potencial, na verdade, é um potencial limiar, né? Então, o limiar é aquele momento em que você dá um estímulo, que o estímulo é suficientemente grande para a gente, de fato, disparar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, de novo, essa célula aqui que está sendo registrada. O potencial aqui de membrana, ele está em menos 65, ou seja, aqui está em repouso. E aí eu tive aqui uma corrente que despolarizou um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho esse potencial de membrana, né? Só que não foi o suficiente para ele, de fato, disparar, tá vendo? Não foi o suficiente. Já aqui, quando você aumenta um pouco essa corrente, você despolariza um pouco mais esse potencial de membrana, então torna ele um pouquinho mais próximo do zero, não é positivo ainda. E aí, de fato, você tem o disparo, né, do trem de spikes, né, do famoso trem de spikes, né, que a gente tem aí de sucessivos potenciais de ação disparados, tá? Esse efeito limiar, ele é chamado de efeito tudo ou nada, ou seja, se passar desse valor limiar, que ele é em torno de menos 55 milivolts, normalmente, se passar desse limiar, ok, vai lá e vai disparar, vai ter esse trem de spike, você vai ter um potencial de ação, é tudo, passou, vai, não passou, não vai, certo? É como se fosse aquela pessoa que você está concentrado e chega e cutuca bem de levinho de você, quer ser gentil. Você não sente, você não dá atenção. Mas se ela aumenta aquele cutucão, aí sim você vai dar atenção, você vai virar, você vai entender, certo? Com algumas ressalvas para esse exemplo, tá bom? E esse limiar, na verdade, ele é o ponto aonde há uma maior abertura, né? Que, na verdade, o estímulo ele é grande o suficiente para promover uma maior abertura de canais de sódio que vão causar um influxo, né? De sódio para dentro da célula maior do que o que sai, né? Então, desensibilizando, né? Deixando esse potencial o meio intracelular, que era mais negativo, mais positivo do que o meio extracelular, né? Então, do que o meio extracelular. Por quê? Porque entrou tanto sódio trazendo carga positiva que esse meio muito mais positivo se comparado com o meio extracelular, certo? Então, seria esse momento. Aqui não foi o suficiente, aqui foi, beleza. Outro momento interessante dessa figura, né? Débora, se eu aumentar a corrente, se eu aumentar aqui o meu estímulo, será que eu vou aumentar a amplitude aqui desse potencial de ação? Eu vou alterar a forma, alguma coisa do tipo? Não, ele vai apenas alterar a frequência. Então, quantos desses spikes vão ser disparados? Então, aqui a gente tem um espaço maior entre eles, uma frequência menor. Aqui você tem uma frequência bem maior, certo? E ainda isso é limitado, né? Como a gente vai entender, certo? E finalmente vamos para potencial de ação, né? Então, o potencial de ação, agora que a gente já construiu aí a nossa estrada, a gente já tem um pouco mais de maturidade para olhar para ele, né? Então, como eu disse, né? Os limiares, ele tem um limiar de iniciação, então passou de um limiar, ele vai disparar, se não passar, não vai adiantar. Ele é tudo nada, e isso aqui está referenciado tá ligado à questão de ter um limiar.
mediante ao estímulo. Então, assim, essa questão de tamanho e forma, ele sempre vai ter esse tamanho e forma aqui, com algumas ressalvas, né? Então, dentro de uma célula, você sempre vai ter essa mesma carinha aqui. Então, por exemplo, uma célula padrão, ele tem essa cara aqui de potencial de ação. Claro que às vezes você tem uma amplitude maior aqui, algo do tipo, mas isso é, de novo, existem diferentes tipos de neurônios. Então, diferentes tipos de composição de proteínas na membrana, eles podem alterar um pouquinho essa forma, mas o mesmo neurônio sempre vai disparar do mesmo jeito, certo? Então, a gente tem essa questão aqui de tamanho e forma mediante ao estímulo, né? E a propagação sem decaimento, essa característica do potencial de ação, ela sai um pouco do escopo da aula, mas, basicamente, de forma muito breve, a gente lembra que as células dos oligodendrócitos, né, células gliais ali, que também compõem o sistema nervoso, elas têm a capacidade de estender aí o seu citoplasma, né, e até a sua membrana ali, né, e envolver, encapar os axônios, né, que é como se funcionasse como se fosse o fio aqui, né, então ele encapa, isolando, né, essa corrente elétrica, né, porque aqui a gente está falando de coisa corrente, eletricidade aqui, né, então a gente isola isso, tá, não permitindo que haja o decaimento desse potencial de ação, né? Que ele comece assim e ele vai indo assim. Então, tipo, uma vez que ele dispara, o potencial é que não tem aqui a foto do potencial de ação aqui junto, mas ele vai ser sempre ali até o final. Isso por quê? Porque além desse isolamento, a gente tem aqui, né, interrupções nesse isolamento, né, que são aqui cheios de canais iônicos que vão dar um boost aí nesse potencial de ação. Vamos lá, vamos recarregar isso aqui para garantir que vai chegar, tá bom? Então, esse é a questão uma explicação muito breve sobre propagação sem decaimento, tá bom? E como a gente vê aqui nessa figura, o potencial de ação ele despolariza, né? Então, sai daqui de valores negativos e chega aqui até valores bem positivos, né? Diferentes fases, né? Fase ascendente, a gente tem esse pico de ultrapassagem, que é o pico máximo, fase descendente e de hiperpolarização. Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo nessas fases. Então, a primeira delas, a fase de despolarização, a gente tem que, de novo, a ação-chave aí são canais iônicos, né? Então, vamos falar deles. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma inversão da permeabilidade, né? Se a gente lembrar um pouco mais para trás dessa figura, quando a gente tem esse foco aqui, nessa região que é a de repouso, a gente tem aqui que a condutância seria maior para potássio. Quando a gente está nessa situação de despolarização, ou seja, nessa parte ascendente, né, buscando aí valores mais positivos aí de potencial de membrana, a gente tem que a condutância para sódio é maior do que a condutância para potássio. Então, essa membrana, ela é mais permeável a sódio do que a potássio. Isso quer dizer que, né, como a gente aprendeu lá, quer dizer que a condutância, a permeabilidade é dado pela abertura de canais de sódio. Então, você tem mais canais de sódio abertos aí do que canais de potássio, né? E essa condutância, esse fluxo resultante aqui, ele é maior para dentro. Então, tem mais sódio sendo mandado para dentro do que potássio para fora. Então, o que acontece? Tem mais carga positiva entrando do que saindo. Então, você está deixando meio que era negativo, mais positivo, certo? Então, esse potencial de membrana aqui, ele está ficando aqui, o potencial aqui de membrana, né? Ele está ficando mais positivo. Por isso que essa curva aqui de potencial de ação, de valor de potencial de membrana, está em sua fase ascendente, né? Então, o influxo de sódio é maior que o fluxo de potássio, certo? É legal a gente ver, né, que a gente consegue ver essa influência do sódio nessa fase, quando a gente olha, lembra, potencial de equilíbrio, né? Então, potencial de equilíbrio calculado ali através da de Nernst ali, para o sódio, gera em torno ali de mais 55. E se a gente vê aqui esse momento que esse potencial de ação, essa potencial de membrana está positivando, está despolarizando, na verdade, né? A gente vê aqui que o ponto máximo, que é onde a gente tem mais canal de sódio aberto ali, a permeabilidade máxima para o sódio, a gente chega ali com um potencial de membrana em torno dos mais 40 milivolts, então super positivo. Oi, Débora, tudo bom? Tá me escutando? Oi, tô. A gente já está encaminhando para o fim, porque eu acho que a gente já passou um pouquinho do horário. Sim. Para o outro professor, daqui a pouco, a gente já está terminando, então? Já está terminando, falta 2 slides. Tá ok, então tá beleza? bom. Tá.
Aí, ok, vamos lá dar uma aceleradinha, gente. Então, aqui, a gente tem que esse pico de ultrapassagem, a gente tem o valor muito mais positivo e semelhante aqui aos potenciais de sódio, de equilíbrio de sódio, né? Vale lembrar aqui, só mostrando a inativação, que a gente tem que lembrar que esse canal ele é inativado, então a gente tem uma abertura rápida, por isso que a gente tem uma parte de despolarização bem rápida, e logo ele é inativado. Isso vai fazer sentido no próximo slide, né? Aqui a gente tem a segunda fase, então a de repolarização, quando o potencial de ação, potencial de membrana, né, ele tende a buscar de novo os valores mais negativos, ou seja, repolarizar, né, voltar ao valor de repouso. E aqui a gente tem que, classicamente, a gente tem o efluxo agora de sódio saindo, então a gente tem que abre mais canais de iônicos, né, aqui específicos para potássio, tentando jogar essa carga que está muito em excesso, é sódio, é potássio, tudo positivo lá dentro, tentando jogar alguma coisa positiva para fora. E é por isso que aqui a gente tem que a abertura dos canais de potássio, né, eles são tardios, né? Então aqui a gente tem a dinâmica. Então a condutância desses canais de potássio é mais tardia. E quando eles se abrem de forma mais tardia, eles conseguem enviar esses canais esses íons, né, de potássio para fora, né? Então deixando aqui, tentando deixar equilibrar esse meio interno aqui também. Só que a condutância para o sódio já está fechada, ele já está inativado, né? Então, por isso que a gente vê canais de sódio já fechados. Aqui não tem a comporta de inativação, mas eles, na verdade, estão inativados. E, por fim, a última, né, fase, né, do potencial de ação, que é a fase de hiperpolarização, que é a fase onde o potencial de ação está está com a potencial de membrana abaixo do potencial de equilíbrio. Então, mais negativo, equilíbrio não, potencial de repouso. Então, mais negativo ali do que menos 65, certo? Então, a gente vê aqui esse rabinho aqui abaixo, né, do potencial de repouso. Isso acontece por quê? Justamente, dinâmica, canal, isso justifica todo o comportamento do potencial de ação, né? Então, a gente tem aqui, ó, que o canal ele abriu muito rapidamente, aí ele fechou de forma rápida, porém ainda um pouquinho mais tardia, mas não tanto quanto a dinâmica do canal de potássio, que tanto abre tardiamente, como também fecha aqui de forma mais tardia, né? Então, aqui a gente vai mandando potássio para fora, ou seja, íon positivo para fora, e não tenta equilibrar, né? Então, por isso que a gente tem essa questão do potencial de membrana ficar mais baixo ainda do que o potencial aqui de repouso, certo? E a esse comportamento aqui, é importante a gente ver desse potencial de hiperpolarização, essa fase de hiperpolarização, ela nos dá dois períodos refratários. Lembra? Período refratário, parte de inativação, principalmente do sódio ali. O período refratário absoluto, e aqui é relativo, certo? O período refratário absoluto é quando todos os canais ali de sódio eles estão inativados. Então não adianta eles tentarem voltar aqui para o potencial de membrana ou tentar ativar. Imagina que você quer gerar um outro potencial de ação. Então você tenta gerar um outro, aumenta a frequência, aumenta o estímulo para você gerar um outro potencial de ação. Não adianta, você não tem como fazer essa troca, você não tem como abrir canal de potássio para você fazer uma outra subida, uma outra despolarização. Eles estão totalmente inativos, né? Então, você não consegue. Agora, quando você está no período relativo, você já tem uma inativação parcial. Então, alguns canais de sódio, eles estão abertos. Eles estão aptos a abrir. Abertos não, né? Aptos a abrirem porque eles não estão inativados, mas eles estão fechados. Então, mediante aí um estímulo, mas maior, com uma intensidade maior, você talvez consiga chegar ali ao limiar de iniciação e fazer um novo potencial de ação, certo? Mas você precisa de um estímulo maior, precisa de um cutucão maior ali, certo? Para você conseguir ativar, né? Aliás, disparar esse neurônio, né? E basicamente, aqui nessa figura final, né, é isso que a gente traz, né? Então a gente tem aqui valores de permeabilidade, ela resume muito bem uma permeabilidade maior que potássio, o sódio começa a aumentar a permeabilidade, a gente já tem aqui nessa fase de despolarização aqui, o sódio tem uma permeabilidade maior que a de potássio, depois isso se inverte, né? A gente tem uma permeabilidade maior de potássio durante a repolarização. Nessa figura não está mostrando também, mas na de hiperpolarização a gente mantém aqui essa permeabilidade maior para potássio do que para sódio, né? E basicamente é isso, esse
potencial ele vai trafegar aqui pela sua célula, né? Ao toda a extensão aqui. Enfim, e aí basicamente é isso, gente. Aqui a gente tem, acho que a gente está sem tempo para dúvidas, né? Mas eu tenho aqui as referências bibliográficas que eu usei para montar essa aula, principalmente fonte de figuras, principalmente. E também aqui eu tenho o meu e-mail. Qualquer coisa vocês podem me mandar e-mails ou também a questão do Classroom, né? Dá para deixar algumas dúvidas, caso alguém tenha alguma dúvida. E desculpa o próximo professor, eu acho que eu invadi um pouco a aula dele, certo? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Débora. Não, tá tranquila, gente. A gente resolveu aqui, conversou com os professores e tá tudo certo. Muito obrigada pela aula, foi muito boa. Adorei, eu fiquei vendo aqui. É bom relembrar essas coisas, a gente esquece. Nossa, esquece mesmo. Então a gente agradece demais. E pessoal, a Débora também está no Classroom, se vocês quiserem mandar mensagem para ela lá, tem como mandar, fiquem à vontade. A gente vai disponibilizar os slides, o vídeo, então tá tudo certo. Então é isso. Certo. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Um bom final de dia para vocês e boas aulas. Tchau, tchau. Deixa eu, nossa, parar a gravação aqui.